Um cristão em franco progresso deve sentir pressão em algum setor da sua vida. Preste atenção nisso aqui. Um cristão em franco progresso deve sentir pressão em algum setor da sua vida. O inimigo tentará, com todas as suas forças, impedi-lo a crescer. Se você está procurando crescer espiritualmente, pode ter a certeza que o inimigo vai fazer tudo para você não crescer. Outra coisa, não há sucesso sem sofrimento, não há progresso sem dor, nem coroa sem cruz. Não há sucesso sem sofrimento, progresso sem dor, nem coroa sem cruz. Terceiro pensamento. Mede-se a vida pelas perdas e não pelos lucros, pois a força do amor está no sacrifício do amor, e quem mais sofre, mais tem para dar. Mede-se a vida pelas perdas e não pelos lucros, pois a força do amor está no sacrifício do amor, e quem mais sofre, mais tem para dar. Algumas coisas a gente vê parece que não é verdade, né? Isso não é bíblico, não está na Bíblia assim, como está aqui literalmente, mas está na Bíblia, em sentido geral, tudo isso que está aqui. O presbítero José Ribeiro, faz oração por nós, pedindo orientação de Deus para a nossa lição desta hora, por favor. Agradecemos ao Pai, nessa manhã, ao Pai, que tu nos traz a tua casa, Senhor Deus. Agradecemos ao Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor, nas nossas vidas, pelos cuidados, ó Deus, que tem tido para conosco, Pai. Pedimos, ó Deus, que venha estar, ó Deus, nos iluminando, ó Deus, as nossas mentes, Senhor. Também, ó Deus, nós estejamos, ó Deus, dispostos, ó Deus, a ouvir a tua palavra, Pai, os teus ensinos, ó Deus. Teu Pai, que o Senhor, Deus, possa transmiti-las, ó Deus, e direto, Deus, aos nossos corações, Senhor Deus. Agradecemos, ó Deus, porque a escola dominical, Deus, tem sempre nos dado, Deus, lições, ó Deus, de vida, ó Pai, lições, ó Deus, que nos mexem com o nosso ser, ó Deus, com o nosso âmago, ó Pai, que nos endireita também os nossos caminhos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que seja sempre, Deus, nos instruindo, ó Deus. Te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós temos tido quase sempre o fato de não terminar a lição. Inclusive aconteceu com o Sérgio no ano passado, né? Ele disse que não conseguiu terminar a lição. A gente procura, a gente faz a lição, lê, estuda. Na hora a gente vai acrescentando alguma coisa, aparece uma coisa, uma ideia daqui, outra ideia lá ali, vai aumentando. E eu não vou voltar a terminar a lição. O que deu, terminou. Por isso a gente eu sempre procuro colocar já no início da lição o término, alguma coisa do término, porque se não deu tempo, terminou, não é isso? A lição. Meu caro diácono, tudo bem? A nossa lição hoje é a lição de número 4, da sua revista aí, que tem como título, O que é a Igreja? Você sabe que eu acharia mais fácil definir o que não é a igreja? Acho que é mais fácil definir o que não é a igreja. Mas a lição está com o tema aqui, o que é a igreja? E esse texto, esse assunto está baseado em 3 versículos, na verdade um versículo só, ou 2 pelo menos. Do capítulo 3 de primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 14, 15 e 16. Os últimos 3 versículos do capítulo 3 de 1 Timóteo, que diz o seguinte: a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, é o tema, o grande mistério da piedade. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Não vamos discutir esse assunto aqui, vamos falar sobre o que significa isso aqui. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui vem a expressão de um corinho que a igreja primitiva cantava. Eu copiei ele, vou trazer para os irmãos daqui a pouco.
Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Está aqui o cronograma da vida de Jesus. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, ou assistido por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Na verdade, a lição está baseada no versículo 15. Os outros textos, o versículo 14 e o versículo 16, são suplementares, na verdade. E nós vamos conversar com os irmãos ligeiramente sobre esse assunto. No contexto desse texto, Paulo enfatiza o assunto igreja como uma família. Se você ler o contexto, não só aqui de Timóteo, mas o contexto do ensino de Paulo sobre igreja, ele fala muito disso nas suas epístolas. Você vai perceber que no contexto desse texto, Paulo enfatiza o assunto da igreja como uma família. Alguns textos, não são muitos, por isso não distribuí aqui, os irmãos leem e quem encontrar primeiro pode ler, tá certo? O presbitinaldo sempre é mais esperto, não tem problema, pode ler à vontade. Ele tem na cabeça já. Ele está de cor, acho que está de cor. Lê à vontade, minha parte pode ler à vontade, tá certo? Não importa que ele lê sozinho, o problema é a esperteza, né? É um teste, você também vai ver se acha mais rápido, né? O primeiro texto que eu pedi que leia aqui, falando sobre isso, é Efésios 2,19. Deus, o assunto igreja, é colocado por Paulo como uma família de Deus, Efésios 2,19, o que diz aí? Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nação da família de Deus. Eu não sei se vocês vão ver isso com tanta alegria como eu vejo. Somos da família de Deus. A outra família do mundo qual que é? De quem? Do diabo. E do diabo. Eu não quero dizer a família do diabo. Nós somos a família de Deus. A igreja não é apenas um ajuntamento de conhecidos. A igreja é um ajuntamento de conhecidos, mas não é só um ajuntamento de conhecidos. A igreja, eles vão falar isso, nem uma reunião de amigos. A igreja é uma reunião de amigos, mas não é só uma reunião de amigos. A igreja é a família de Deus. E a concepção da igreja como uma família, a lição de Paulo enfatiza dois fatos importantes. Primeiro, as pessoas. Segundo, o seu relacionamento. Então, quando fala da igreja como família, há uma concepção, então, que enfatiza dois fatos importantes. Pessoas somos nós. E como nós nos comportamos como irmãos. Como irmãos e como família de Deus. O versículo 15 fala isso, para que se eu tardar, Paulo está falando com Timóteo uma questão lá que eu vou tentar dizer aqui, uma história, há uma historinha aqui nesse caso. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, por favor. Vamos ver o que Paulo fala aqui sobre esse tipo de relacionamento ou procedimento. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Olha, eu acho expressões, eu acho que faz tanto alinhamento dessa questão aqui. Eu vi o dia para mim final, grandes membros que é só. Nós somos membros do corpo de Cristo e uns dos outros. Membros um dos outros, gente. Então existe uma interligação entre nós, entre mim e você, você e mim. Tem uma interligação, nós somos membros do corpo de Cristo e individualmente membros um dos outros.
Isso é o sentido de igreja. Isso é o sentido de pessoas e relacionamentos. Como se deve proceder na casa de Deus? Está falando aqui de comportamento. Vamos lá. 1 Timóteo, o texto está aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. É só abrir a página na frente aí, vai encontrar a expressão. O que diz lá? Ninguém despreza a mocidade, pelo contrário, torne-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. A lição está falando de procedimento ou comportamento entre nós. Isso é diferente do mundo. E às vezes não achamos muita diferença não. Procedimento. Note a preocupação de Paulo aqui é instruir Timóteo, o jovem pastor, e a igreja acerca de como se deveriam proceder como igreja de Cristo. O procedimento é determinado pela natureza da igreja. O que é a igreja? É a casa de Deus. Primeira coisa, Paulo usa a expressão. O que é a igreja? Paulo responde, é a casa de Deus. Segundo, coluna. Terceiro, baluarte. Ele está falando de fortaleza, castelo. Você tem alguém na Arborei, o Inário Arborei? Veja o hino 289, por favor. 289, 298 da sua. O que está escrito aí? Não tem nem nada para ir mais, a igreja acabou com nada. Hein? A pedra fundamental. Como é que está esse só? Leia dele só. Da igreja, o fundamento. É Cristo o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Vamos cantar para ele só? Vamos lá. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois ele alicerçada, segura que está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Basta por aí, queria cantar tudo. Os poetas, os hinos nossos não são inspirados como a Bíblia é inspirada, mas são inspirados só. Então a igreja é fundamento, a igreja é fortaleza, a igreja é baluarte, é coluna. Coluna e baluarte. Note bem que ambos os vocábulos têm a mesma conotação de prover, suporte e sustentação. As duas palavras, coluna e baluarte, são vocábulos, têm a conotação de prover, suporte e sustentação. Qual o objetivo de Paulo dizer isso? Classificar a igreja assim. O objetivo de Paulo era enfatizar em oposição aos falsos mestres que tentavam subestimar a autoridade da igreja. Paulo, como tantos outros escritores sagrados, lutaram com doutrinas erradas, com gnosticismo, outras coisas terríveis que o povo enfrentou naquele tempo, a igreja enfrentou naquele tempo. E Paulo dizia isso, dizendo que a igreja era coluna e baluarte, para exatamente enfatizar em oposição aos falsos mestres que tentavam subestimar a autoridade da igreja. E a ênfase está aqui, que a verdade do evangelho é encontrada na igreja e de Deus, encontrada na igreja de Deus e sustentada por ele. Vamos lá no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que diz lá, abra sua folha na frente aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que diz: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece,
tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Leia, por favor, meu irmão, esse versículo. Presta atenção que Paulo está dizendo aqui. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este Qual é selo. o firme fundamento de Deus? Onde está o firme fundamento da igreja? Na sua igreja. O que é? É Cristo. Pode ler você. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Está falando de relacionamento de novo, hein? Não é verdade? Deus conhece os seus. Reverendo, desculpa interromper, mas há alguns anos o Senhor pregou. Isso nós lemos meus sermões aqui, há 15 anos atrás. E no capítulo 10 de João, diz que Deus conhece, o pastor conhece suas ovelhas. E quando Cristo voltar, ninguém vai por engano, ele também não ninguém fica por engano, porque ele conhece. E os que são dele têm esse selo. Eu me lembro disso, sabe? Enquanto eu estava lendo aqui, que eu quero somar o Moacir da Bernadette, e alguém citou, o pastor citou um texto, já mostrou aqui. Ó, quando eu estou pregando esse texto, tal dia, o mês, o ano, 10 anos atrás, sei lá. Coisa, eu nem lembro mais. Só perguntar para o Rinaldo, então não vai ter jeito de dar um jeitinho? De quê? Hein? Não tem jeito de dar um jeitinho? Não, Jeitinho? Jeitinho? Não tem jeitinho, Olha, não. o Senhor conhece os seus. Então, eu vou lembrar disso aqui. É importante isso. Ninguém vai entrar no céu por engano, nem vai ficar aqui por engano. Viu? Não se completa também, né? Senhor, eu estou aqui. Senhor, a igreja é arrebatada. Não Vos Aí, conheço. assim, conheço. É isso que eu ia falar, que eu li esse texto hoje de manhã, não vou. Gente, eu assisti uma das frases da Bíblia aqui. Eu fui o tempo todo no hospital lá. Sim. Olha para aqui. Então é o seguinte. Você me atrapalhar. O Senhor conhece os seus. Então, o Senhor conhece os seus. Então, o arrebatamento da igreja vai ser assim, né? Vai arrebatar. Aí, então, a Bíblia diz lá que aqueles dizem, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fui aluno da escola dominical, eu fui pastor de igreja, fui presbiteriana, eu fui presbítero, fui diácono, eu fiz milagre, Senhor. Não conheço você. Gente, mas essa frase mais tudo que alguém vai ouvir na Bíblia um dia é isso. Não conheço. Mateus 7, 22 e 23. Tá vendo? É isso aí. Então vamos lá para frente agora. Vamos aqui para frente, por favor. Esse é o cara, né? É isso. Eu li esse texto hoje. O objetivo da lição de hoje, então, como nós vimos aqui, o objetivo da lição de hoje, aliás, antes disso, eu tenho que falar uma coisa aqui. A Bíblia diz o seguinte: Jesus disse que, a respeito do poder na igreja, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Prevalecerão contra ela. Você é provável. Eu digo há pouco um pensamento, lembra? Se você está procurando crescer espiritualmente, pode ter certeza, o diabo está do seu lado para fazer você impedir você crescer. Mas ele não vai fazer isso. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O maior privilégio, eu creio que o maior privilégio, eu falava ultimamente privilégio, o mineiro falava privilégio, né? Fala privilégio. Essa semana eu estava num banco, sentei perto de um senhor, enquanto esperava lá ser atendido. Para variar, o dela tem prioridade, espera 2 horas, enquanto os outros foram só meia hora. Então a prioridade é essa. Então, conversando, o senhor disse: o senhor é mineiro? Eu falei: sou. Uai. Brincadeira, eu sou. Por quê? Mas eu tenho tanto sotaque, não posso. Eu não tenho sotaque mineiro mais. Estou 40 anos em São Paulo, mas eu falo nem se dizer que você é mineiro. Será que é assim mesmo? Você é acostumado comigo? Eu falei assim: eu não falo uai. Tem que falar Belzonte.
outros, fala bem aos outros. Então, o objetivo da lição de hoje é ensinar-nos alguma coisa muito importante. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: o maior privilégio que qualquer ser mortal pode desfrutar nessa vida é participar da família de Deus. Somos família de Deus. A igreja, meus amados irmãos, é o plano de Deus para o mundo. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A igreja é a solução para a sociedade perdida, corrompida, posta no maligno. 1 João 5,19 diz: nós estamos em Cristo, o mundo todo está no maligno. Meus irmãos, pensar nisso. Conheço gente que não está na igreja, são pessoas tão boas, mas está no maligno. Nós estamos em Cristo, o mundo todo está no maligno. Nossa igreja é tão importante, a igreja é tão importante, que Jesus deu a sua vida por ela. Voltando aqui ao versículo 14, agora parece mudar completamente de assunto. O texto diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve. É assim que começa a nossa lição de hoje, destoando do assunto que Paulo está tratando a respeito de igreja. O que está acontecendo aqui? Volta no capítulo 1, versículo 3 e leia, por favor. O que tem sido dado? Volta no capítulo 1, 1 Timóteo, versículo 3, e Paulo está dizendo lá a respeito de Timóteo de novo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nós tivemos que Paulo está desejando aqui encontrar-se com Timóteo. Ele usa a expressão, quando partia para Macedônia. Ele está contando uma historinha. Provavelmente, Paulo estava falando de sua viagem após ter sido liberto pela primeira vez da prisão em Roma. E aconselha Timóteo que ficasse em Éfeso. Olha a expressão aqui: te roguei que ficasse em Éfeso. O que está falando aqui? Presta atenção, meu irmão. Essa expressão nos faz crer que Timóteo estava sendo nomeado bispo ou pastor da igreja de Éfeso. E ordenei que ficasse aí. Essa expressão nos faz crer que Timóteo estava sendo nomeado, eleito, bispo ou pastor da igreja de Éfeso. Nós dissemos na última aula que eu dei aqui sobre isso. A pergunta foi: de onde Timóteo era pastor? Da igreja de Éfeso. E aqui Paulo está concretizando isso: bispo ou pastor de Éfeso e circunvizinhança. E Paulo escrevia a sua primeira carta, escreveu a sua primeira carta a Timóteo para dar-lhe instruções sobre como uma igreja local e a liderança dessa igreja deveriam se comportar como igreja de Deus. E Paulo emprega aqui algumas imagens ou metáforas significativas do que seria a igreja. Note bem, voltando ao versículo 15: para que se eu tardar, ele ia encontrar com Timóteo, mas podia tardar. Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Primeira alegoria que ele usa, primeira metáfora para definir a igreja é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, segundo Deus do Deus vivo. Não é a igreja morta, não, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele usa essas expressões aqui para definir o que é a igreja. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e 16. O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 a respeito da igreja?
versículo 9 e 16, né? De 9 a 16. 9 e 16. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Quais são as expressões que Paulo usa aí para definir a igreja? Lavoura de Deus, edifício de Deus Santuário. e santuário de Deus. Eu usei muitas expressões de edifício de Deus, eu falei muito sermão sobre isso. Um edifício, aqui tem um edifício. Esse edifício não é um todo? É um todo. Mas ele é dividido em partes. Tem aqui terra, tem aqui tijolo, tem aqui cimento, tem aqui pedra, tem aqui vidro, tem aqui alumínio, tem tudo. E cada tijolo, hoje não estão à vista, mas aqui é um tijolo sobre o outro. Que o senhor Jairo colocou aqui. Você viu o pedreiro, né? Viu o senhor Jairo montado assim, lá em cima dessas paredes aí, sem andando, sem nada. Ela aborreceu, porque ele não morreu. Morreu quando Deus quis. Cada um desses tijolos é importante. É tijolo sobre tijolo. Quando Paulo fala que a igreja é como um edifício, isso aqui é tão significativo. Se viu o quê? Cada coisa que está aqui é importante. Há alguma coisa de mais importante que as outras? Há um tijolo aqui mais importante que o outro? Todos são iguais. É assim na igreja. Ninguém é mais importante que ninguém deixa de ser importante porque o alguém é importante. Outra expressão que Jesus usou aqui foi santuário, que significa lugar sagrado. A igreja de Cristo é um santuário, que significa lugar sagrado. Reverendo, aí vem a questão de comportamento e de reverência na casa. Reverência, aí, lugar sagrado. Não estou falando de igreja, embora Paulo, a expressão que Paulo fala edifício pode ser na construção. Nós chamamos de igreja, não é verdade? Eu vou à igreja hoje. Quando eu falo igreja, eu estou pensando em vir encontrar os irmãos. Vai encontrar os irmãos. Estou pensando em entrar nesse endereço aqui, 8.000, quanto que é mais? Esse número aqui? 272, já tem desde sei quantos anos esse número. Na Vila Formosa, na Rua Arapoca, 272. A igreja, ali está a igreja presbiteriana da Vila Formosa. Então, muitas vezes chamamos esse templo de igreja. É onde o lugar que a igreja se reúne. Onde nós nos reunimos esporadicamente, porque nós estamos espalhados por aí. Tem irmãos que moram de perto, tem irmãos que moram lá em Itaquera, tem irmãos que moram lá em Jardim Eliano, tem irmãos que moram na Vila Maria, tem irmãos que moram em Santo André, tem irmãos que moram... Vocês sabem onde vocês moram, né? Você é a igreja lá. Você representa a igreja lá, onde você mora. Que tipo de testemunho você está dando da sua igreja? Então ele fala que a igreja é santuário. Santuário significa lugar sagrado. A igreja do Deus vivo. Meus irmãos, se eu pertenço a uma igreja de Deus, que Deus é vivo, eu tenho que ser vivo. É duro ver a igreja morta, desanimada. Eu sempre preguei em muitas igrejas na minha vida. Fiz série de conferência, no passado, em Presidente Prudente, Marília, esse mundo afora, em muitos lugares. Viajei muito, fazendo visitas e visitando igrejas. E sendo convidado para ser pastor lá. Nunca aceitei. Quantas vezes eu cheguei lá, nossa, a assembleia aí, se eu sou filho da assembleia hoje, o senhor vai ser eleito unanimidade. Eu cheguei aqui ontem, ele me conhece. Então que eu preguei um sermão, já não me elegi aí por unanimidade, caramba, pastor, não é só isso, não é só pregar, não. Então eu pregar em muitas igrejas, mas aqui cada igreja morta, cada igreja fria. Eu sempre digo uma coisa: você que entra em contato primeiramente com uma igreja, a primeira coisa que você percebe, se ela é alguém animada, é com a sua música, é com louvor a Deus, né? Da igreja alicerce. Por amor de Deus, não é igreja viva. Eu fui pregar numa igreja de bairro, e a igreja foi cantar o Castro Forte. Como é que vai cantar um Castro Forte aqui de Brasília? Oi?
Oi. Como é que nós cantamos o Castelo Forte aqui? Nossa. Qual é o ritmo? Como é que é o ritmo? Castelo Forte é nosso. Claro, é um hino de marcha, gente. É isso aí. Lutero cantava isso andando pelo corredor da igreja de Temberg, do castelo de Temberg, e estava um dia lá dentro, queimou a bola para o pessoal, estava sendo lá estava condenado à morte lá dentro, ele cantando, Castelo Forte é o Senhor. Esse é o ritmo. Eu fui na igreja e vou cantar, então lá um grupo na frente, com violão e tudo. Castelo Forte é, meu Deus do céu. Chegar é no isso? fim, E andando. a força já cansou. Gente, a nossa igreja está cantando mal. Desculpa falar isso. A nossa igreja está cantando mal aqui. Nós já vamos arrebatar esse tempo aqui, hein? É o que eu digo. Agora depende muito de quem está tocando também, viu? Depende. Porque se a pessoa toca, eu me lembro no tempo aqui era o Milton, a Cíntia e a Denise que tocavam. O Milton é um organista maravilhoso, mas é de fundo musical. Então no culto eu fazia com ele assim. Ele dava esse toque bonito, né? Agora Cíntia, vou ter que afinar esse piano toda semana. Mas pode tocar assim mesmo, sabe? Já pedi sem fazer muita coisa. Quem tem que conduzir, hoje eu tenho medo de conduzir os hinos aqui, sabe por quê? Porque hoje eles cantam na letra, na música direitinho. E eu não cantava assim, não direitinho, mas ele tinha o gogó. E o Milton acompanhava a gente. Eu fiz muito solo aqui, o Milton disse, pastor, pode cantar que eu acompanho, né? Não é assim que tem que ser. Nós acompanhamos o organista. Não é o organista nos acompanhar. Mas solte a voz, gente. Eu sou desentuado. Canta assim mesmo. Se você é desentuado, se o outro canta mais alto que você, não vai aparecer a sua voz, né? Vai dar a palavra para mim? Não sei se pediu. Hoje faz tempo que eu pedi a palavra. Então, vamos considerar que eu dei 3 vezes. Fala. Olha, o Milton, ele acompanhava até sem a partitura. Você entendeu? Ah, eu sei. Ele era demais. Eu sei. É só isso, hein, Palácio? Só isso. Eu Você sabe que eu gravei um CD com CDV com a banda. 3 meninos, né? Alguns têm isso aí, tem outros pedindo às vezes. Mas por amor, eu ouço outro aqui, entendeu? Então, o último hino eu cantei o Pai Nosso. Eu e minha esposa saímos Pai Nosso anos. Que ali a lista era minha organista, a vida inteira, né? Onde não havia organista, era organista. Eu saí assim por muitos anos para cantar um dia. Eu fui cantar, gravar aquele dia que um sábado de manhã, gravando, quer dizer, todo o Edson e o irmão dele lá em cima, na gravação, lá em cima, o Milton aqui com o piano, o Daniel, o Davi com o órgão. Vamos ensaiar os hinos. Aí chegou no final que eu quero cantar o Pai Nosso. Aí você cantar o meu pastor, aqui é assim, você me acompanha nele. Está lá gravado. Se um dia você ouviu, eu disse coisa. Está lá gravado, me acompanha nele. Já tá bom, vai em frente, pastor, que eu vou atrás. Então cante, com entusiasmo. Nós estamos louvando a Deus, nosso Deus merece melhor. A igreja do Deus vivo. Agora uma igreja morta. Outras pessoas já perceberam, gente? No coral, há um bocão cantar. A igreja canta sozinha, cantando. Então está cantando no coral para quê? Para aparecer. Eu estou falando coisa que eu falei a vida inteira, né? Desculpa, não estou falando agora novidade de ninguém. E quem queria falar? Fala. E a nossa igreja, que a gente tem muita gente metodista na família, eles elogiam a nossa igreja porque não esqueceram nem desprezaram os hinários. Ah, sim. Porque as outras igrejas nem lembram dos hinos. Isso é uma grande coisa. Embora mudou muito, viu? Nosso salmo de hino que era bonito. 368 hinos. 608 hinos. A igreja de Deus vivo. Ainda existe pessoas que dizem que não precisam da igreja. Eu sou crente, mas não preciso da igreja.
pode ser crente sem igreja. Eu sou crente, não sou igrejeiro. Se encontra muito no meio católico. Eu sou católico, não sou praticante. Verdade. Há muitos evangélicos também que dizem isso. Eu sou evangélico, não sou praticante. Nós tínhamos um grupo de jovens que saía aqui uns anos atrás, que ia apresentar na igreja, em que a gente ia junto para pregar, foi assim. Nós somos membros da igreja. Eu sou fulano de tal, membro da igreja reformosa. Tinha uma pessoa que dizia o seguinte: eu fulano de tal, não vou dizer quem é, sou membro da igreja de Cristo. Para não dizer que era membro da igreja reformosa, porque ele não era, ele era membro da igreja de Cristo. Se você não é membro de uma igreja local, você nunca interessou ser membro de igreja local, você não é membro de igreja nenhuma. Sabe disso? Você não é membro de igreja nenhuma. Então vai ver daqui a pouco, vou ler um texto para provar isso. Tem que se congregar. Claro. Aliás, a Bíblia é muito interessante. Vou ler até o texto já. Um é Romanos 9, versículo 16 a 18. Daqui a pouco é ali, vamos ler isso aí. Já toquei no assunto. Romanos capítulo 9, versículo 16. Presta atenção. 16 e 18. Assim, pois, Presta atenção, meu irmão. assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Não é esse não, vamos deixar para você ler esse texto. É outro texto. Eu vou achar o texto que você lê. Esse texto eu vou pedir daqui a pouco. Aqui diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vá, repreende teu irmão. Se ele te ouvir, muito bem. Se não te ouviu, chama mais dois irmãos e conversa com ele. Se não te ouviu, leva para a igreja. Se não ouviu a igreja, considere como gentio. E aquele que está desligado do mundo, está desligado na terra, está desligado no céu. Olha, o que o texto quer dizer é o seguinte: se você está desligado da igreja, você está desligado do céu. Esse texto é claro. Se você não ouviu você, não ouviu os irmãos, não ouviu a igreja, ele foi contado como gentio. Então não pertence à igreja mais. E aqueles que estão desligados da terra, está desligado no céu. Parece que Jesus falou isso para Pedro, não foi? Que ligares no céu. É isso aí, deu a chave para ele. Deu a chave para ele, quando deu para você, para a senhora, para mim, para todos nós. A chave do Evangelho. Então, note bem, eu estava dizendo assim: não existe crente sem igreja, gente. Quem sabe de cor, verá Pedro 2,9. Somos, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus. exclusiva de Deus. O diabo não tem parte na sua vida, não. O mundo não tem parte na minha vida, não. Eu sou de Deus, só dele. Propriedade exclusiva. Vamos pensar aqui na vida familiar, conjugal. Sua esposa é propriedade exclusiva sua. E sua esposa é propriedade exclusiva sua. Nós somos noiva de Cristo. E a fidelidade nossa é que nós somos propriedade exclusiva dele. Se alguma coisa nós não repartimos com ninguém, é a nossa esposa e o nosso esposo. Né? Olha, você pode usar durante a semana, tarde dia de semana, depois eu ver. Ninguém faz isso. Infidelidade. E nós somos infiéis com Deus tantas vezes. Nós servimos a Deus e outros deuses. Não podemos servir a Deus e o mundo. Igreja do Deus vivo. Lá em Deuteronômio 7,6, vamos ver se alguém acha o texto aí. Deuteronômio 7,6, ele fala dessa propriedade exclusiva de Deus. Sim. Deuteronômio 7,6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. Tem que correr um pouco mais competir. Porque tu és povo santo ao Senhor, Presta atenção. Senhor teu Deus, que escolheu para que ele fosse o seu povo próprio. Todos os povos que há sobre a terra. Propriedade de Deus, povo próprio. Eu pertenço a Deus e a mais ninguém. Uma expressão que a gente usa muito quando está com problemas, se diz o seguinte: Senhor, só o Senhor agora pode dar ajuda. Significa isso. Eu pirei para tudo. Se não Deus orar, só o Senhor. Ele é o único. Hã? Ele é o único. Claro, Senhor, o poder está na mão do Senhor.
Se o Senhor quiser, não há nada que o Senhor não faça. Eu tenho que colocar assim os problemas da minha vida, da minha família, nas mãos de Deus nesse sentido. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o Deus, não tem nada impossível, o Deus para quem nada é grande demais. É o Deus que agir ninguém pode impedir. É o que disse, eu sou o Senhor, Deus. O Senhor tem todo o poder. É nas suas mãos que eu entrego o problema da minha família, a doença de fulano, o problema. Se o Senhor quiser, poder o Senhor tem. Se você não quiser, nada feito. Ele vai querer sim, e vontade dele será feita. Pode não coincidir com a minha. Ele vai fazer a vontade dele. Eu posso, como eu disse, me espernear o que quiser fazer. A vontade dele não muda. O Senhor pode, se o Senhor quiser. Então a igreja do Deus vivo é o termo grego eclesia. A palavra grega para igreja é eclesia, que significa assembleia de pessoas chamadas. A palavra eclesia, a palavra igreja significa assembleia, ajuntamento de pessoas chamadas, povo chamado por Deus, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Chamado, a expressão igreja tem um sentido de chamado para fora. Deus nos chamou para fora de quê? Aonde nós estávamos antes? Do pecado. Muito bem, para fora do pecado, ou então para fora do mundo. A palavra eclesia significa assembleia dos chamados para fora, para proclamar o nome de Deus. Nós fomos chamados para fora do pecado. Nós fomos chamados para fora do mundo. Veja lá, por favor, 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Você termina a lição hoje? Pelo visto, não. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, no Senhor. Isso aí. Chamados por Deus. Chamados por Deus. Meus irmãos, você pertence a uma igreja local? Acho que todos aqui pertencem a uma igreja local. Aí existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é que nós conhecemos, o irmão fulano, Bertrano, ciclano. É a igreja visível, mas nem todos que pertencem à igreja visível pertencem à igreja invisível. A igreja invisível são os verdadeiros cristãos salvos por Jesus Cristo. Então a igreja está cheia de pessoas, mas nem todos pertencem à igreja invisível, que um dia vai encontrar com o Senhor nos ares. É a igreja, mas não dos salvos. Porque o diabo a vida inteira tentou colocar o joio no meio do trigo. O trigo é trigo, é o cristão. O joio não é salvo, vai ser polido um dia e jogado fora, queimado. É que negócio, não conheço você. A lição fala de 3 verdades teológicas. Se eu terminar aqui já está bom, viu? A lição fala de três verdades teológicas dentro do conceito bíblico da igreja como um povo chamado. Abra Atos dos Apóstolos 2:39. Note bem o que a Bíblia diz aqui. Eu vou repetir a expressão que diz. A lição trata de 3 verdades teológicas dentro do conceito bíblico da igreja como um povo chamado. Atos dos Apóstolos 2:39, escrito aí. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Por que você está aqui, igreja? Por que você é uma pessoa salva? Por quê? Foi iniciativa sua? Você resolveu ser crente? O que a Bíblia diz? Você foi chamado. Não há ninguém na igreja que não foi chamado. Eu quero ser crente. Dona Flor.
Assim, né? E eu falei, uma história. Eu quero ser crente, pastor. Olha comigo que eu ser crente. Não depende só querer. Deus te amar. Mas morreu sem Cristo, sei lá, só Deus sabe. Então, como é que foi o final dela? Morreu. E hoje a casa dela É uma senhora loira, bonitona, que vinha da Cineia. é um terreiro. Lá aos 45 anos atrás, olha mais que isso. Ela dizia, vinha a sua fez a Cineia, vinha trazer com a senhora loira, bonita, uma mulher vistosa. Ela dizia, pastor, eu quero ser crente. Olha para eu ser crente. Eu pensava comigo, não depende do querer. Depende da senhora também, né? É aquele texto no final, a pessoa lê e fala lá. Agora você podia ler aquele texto lá. Agora eu vou. Não, eu ia, quando sou da licença, Pode. o que Deus faz na vida daqueles que Ele chamou. É Romanos 8,30. Uhum. E aos, Está aqui para ler depois, não pode deixar. e aos que predestinou, a esse também chamou. É. E aos que chamou, a esse também justificou. Uhum. E aos que justificou, a esse também glorificou. Uhum. É isso aí. Então ninguém está aqui por conta própria. Você nem queria mesmo. Que há muita gente vem pelo cabresto, mas Deus traz. Você vê um cabresto na mineira, né? Você põe um cabresto na cara do cavalo lá e põe o negócio no pescoço. Deus que ele acompanha você se ele quiser. O freio. A gente empreguei como um cabresto. Não queria. E a ferragem dentro da boca. É isso aí. Então, aquele de Deus, eu falo assim, olha que meu marido, né? Outro que minha esposa, meu filho, se ele for um eleito, ele vai ser salvo. Se ele não é eleito, não adianta ele virar. Deus não vai chamá-lo. Então aqui eu quero dizer isso aqui. Isso eu não posso dizer para os irmãos hoje. Nós somos um povo eleito. Eu disse que há 3 lições de suas verdades teológicas dentro do conceito bíblico da igreja como povo. Primeira coisa, somos um povo eleito. É a chamada eleição incondicional. O que significa incondicional? Não depende de nós. Você sabe por que você foi eleito? Sabe? Não. Não é pelos seus olhos, olhou, esses olhos é bonito. Deus me ama. Só botou a frase final da lição de hoje. Nós fomos chamados porque Deus nos ama. E lá em Deuteronômio a Bíblia diz assim, não que eu fosse um povo melhor que os outros, nem maior que os outros, mas o Senhor nos chamou porque o Senhor vos ama. Lembra, meu irmão, você está na igreja, você tem certeza da sua salvação, você é um salvo, agradeça a Deus que Deus te ama e porque te chamou, não deixou no mundo. Reverendo, e em Tito 1:2 fala, na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Isso aí. E Tito também diz, e deu a fé que não é de todos, só dos eleitos de Deus. Aí entra a predestinação. Vai longe. Então, primeira verdade, somos um povo eleito. A eleição incondicional, 1 Pedro 1:2, vai encontrar e ler. Agora, por que Deus nos escolheu? 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a Hoje presciência de Deus. Ele está afiado. Eleito segundo a presciência de Correu. Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz. Como é que começa o versículo? Eleitos. Eleitos. Somos um povo eleito. Por que Deus nos escolheu? O que é isso? Quando fala a palavra a eleição, há uma doutrina paralela, que é reprovação. Se Deus elegeu alguns, ele reprovou outros. Que injustiça. Mas nenhum daquele que foi rejeitado reclama. Só você que já é eleito reclama que não rejeita os outros. Se você foi eleito, quer reclamar dos outros? As duas doutrinas andam juntas, olha bem. A palavra eleição não é doutrina, então fomos eleitos para a salvação, e a reprovação estão juntas. A palavra eleger, olha bem isso aqui, meus irmãos, isso é doutrina, isso é teologia. A palavra eleição significa selecionar ou escolher. De acordo com a Bíblia, antes da criação,
Deus selecionou dentre os da raça humana aqueles que seriam redimidos, aqueles que seriam justificados, aqueles que seriam santificados e aqueles que seriam glorificados. O Deus fez agora há pouco aí. Então, Deus elegeu uns da raça humana antes de fundação do mundo. E a eleição é outra coisa importante. A eleição não é merecida por coisa alguma por parte daqueles que são escolhidos. Deus não te elegeu, não te escolheu porque havia alguma coisa boa em você, diferente dos outros. Você era tão ruim quanto nós éramos tão ruins no mundo lá fora é. Agora, por que me elegeu? E aquela parte do fogo, como é que vai explicar? Fogo só queima. Se as obras Todo fogo eu sei queima. Se as obras de alguém se queimar, mesmo assim vai ser salvo. É isso aí. Explicação. Porque significa que as obras não salvam ninguém. Só salvam pela fé. Embora as duas coisas também trabalham juntas. Tiago é claro isso aí. Tem fé e sem obra. A obra depende da fé. Você é salvo pela fé. Está fora da lição, né? Você é salvo pela fé. Mas você testemunha a sua fé perante o mundo pelas suas obras. Se você é um crente que não faz nada, como você vai demonstrar a sua fé? Veremos, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Lembra que o pregador veio aqui em julho? Começou aqui dizendo o seguinte: como nós somos salvos? Como é? Eu estava sentado com a dona Débora e disse: pela fé em Jesus Cristo. E aí, e que mais? Dizem, viver um bom comportamento. Vou dizer isso, eu quero mais. Alguém citou aqui mais de 10 coisas. Ele disse: nada disso nos leva à salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo. O resto é consequência. Se você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Você pode ser um crente carnal depois disso. Você pode ser um crente que não faça nada na igreja, você está salvo. Não ficar pecando por aí, né? Não estou dizendo pecado. Eu estou dizendo, mesmo pecando. Porque se você é um cristão salvo em Jesus Cristo, nenhum pecado mais te condena. Mas há uma coisa: o salvo em Jesus Cristo não peca voluntariamente. Não vive pecando. Ele peca, mas não vive pecando. Se a pessoa que se diz salva tem prazer no pecado, é prova que ele nunca foi salvo. Também acho. E o salvo Nós continuamos pecando. Você disse que é uma pessoa que não peca? Você vai dizer, você pode dizer que não peca? Não. É? Tem. O que acontece quando você comete alguma coisa e você sabe que é pecado? O que você faz na hora, exatamente? Confessa, e quando confessamos, estamos perdoados. Se confessamos o vosso pecado, ele é fiel para perdoar os vossos pecados. Porque nós temos a consciência, eu comparo a consciência do crente com um acorde do piano lá. Se eu serio o dedo na tecla, o que acontece? Ela toca. O violão bem assinado, você meteu o dedo na corda, encostou o dedo na corda, dá o som. Sua consciência diz: você pegou. Agora, quando a sua consciência não te acusa mais, você está desgraçado. Está cauterizado. A expressão é essa, né? Cauterizado. É um perigo. Cauterizado. Somos diferentes? Não. Aquele texto que eu pedi que o Aguinaldo lesse, e eu, agora assim, Romanos 8, 29 a 30, você leu já? Já leu esse texto. Então nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, Efésios 1, 3 a 6. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. A segunda coisa, eu já estou lendo o texto mais, não, já foi lido, né? Efésios 1, 3 a 6. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Você imagina isso, gente? Eu nasci no ano de 34, não sei aqui, acho que ninguém nasceu antes de mim, aqui. Parecido por aí, mas 34 anos ficou isso, quase 80 anos atrás. Em dezembro eu completo 80 anos. Reverente, o senhor tinha 3 aninhos e eu nasci. É verdade, mas não parece. Botar os nossos dois rostos juntos, ninguém pode imaginar, tá só minha filha. Mas enquanto não for gargal, Filho adotivo.
Eu falei com a minha família, um dia que sentiu o gaga, fala que eu peguei, não trabalho mais na igreja, não prego, não falo. A mim, quando dá uma falhada, já andei pior, estou melhorando agora. Graças a Deus. Não usa lente não, né? Usa lente de contato? Não. Estou vendo vocês aí. Já deu, tá vendo? Graças a Deus não. O médico no médico já disse, ih, você está com óculos aí, tem que mudar aí a grau aí. Seriamente, não tem coisa nenhuma, estou chegando bem. Graças a Deus. Gente, eu queria terminar então. Eu acho que vou terminar. Aqui dá para terminar. Outra coisa, eu disse que nós somos um povo eleito. Segundo, presta atenção, somos um povo salvo. Mateus 1:21. Vai lendo lá. Mateus 1:21. Nós somos um povo salvo. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa hora. Você é um povo salvo. Segundo, terceiro, somos um povo com uma missão no mundo. Mateus 28:19 e 20. Você sabe qual? Para de cor. Somos um povo, vou repetir. Primeiro, somos um povo eleito. Segundo, somos um povo salvo. Terceiro, somos um povo com uma missão nesse mundo. Mateus 28:19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Fomos tirados do mundo e colocados no mundo de novo. Vocês são um dos textos mais bonitos da Bíblia. Está em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Vai ser muito simples, viu? Marcos 3, 13 e 14. Nós fomos tirados do mundo e jogados no mundo de novo. É lá que você é útil. Achou não, irmão? Depois subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis. Ele chamou? Que ele mesmo quis. Ele chamou só por quê? Porque ele quis. E era para junto dele. E era junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Eu sempre falo uma coisa interessante aqui nesse assunto. Jesus chamou-os para estarem com ele, primeira coisa. Para quê? Para serem instruídos. Depois enviou a pregar. Os pentecostais disseram, rapaz, eu sou pregador, não sei estudar a Bíblia, para quê? Os discípulos não tiveram ensino nenhum. Meu Deus, eu queria ter tido professor que eles tiveram. Chamou-os para estarem com ele. Não sei quanto tempo, não foi muito tempo, mas deu-lhe um seminário que eu não recebi na minha vida em 5 anos. E depois enviou-os a pregar. Ele tirou-os do mundo, preparou-os. Vocês vão ao mundo falar de mim. O senhor sempre fala e eu assino embaixo. Se é Bíblia, tá bom. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Certo. Esse texto que eu li agora, que Jesus chamou para enviar a pregar, ele se complementa com 1 Pedro 2,9. Vós, porém, falando da igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes. Interessante que a gente sempre cita esse versículo, nunca termina esse versículo. A fim de proclamar. O fim dele é esse, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Por isso ele fez você um povo, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de sua propriedade, para pregar. Você faz isso? A finalidade está aí. O crente chegou na igreja e diz, pastor, eu estou indo para a igreja, eu sou um crente, olha, eu não sou um crente que não falo evangelho para ninguém, sou um crente silencioso. Não, tem que falar. Minha cara Bom, igreja de Deus vivo e ando com o seu povo. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja de Deus vivo é o povo que ele salvou e mora nele. Deus mora conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo não está mais na terra, né? Lá no capítulo 1, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, diz que ele foi levado ao céu, aos olhos estatalados dos seus apóstolos,
sumiu. E disse, um dia voltará, assim como viste visível. Não voltou ainda, até hoje, até agora. Depois voltar, nós igual para casa, pode ser. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo não está mais na terra com o seu corpo físico. Ele tem um corpo glorificado que está entronizado no céu. Mas ele está trabalhando atualmente nessa terra através do seu corpo espiritual. Quem é? Quem é o corpo espiritual de Cristo? Quem é o corpo espiritual de Cristo? A igreja. Igreja. Nós somos o corpo espiritual de Cristo. O Espírito Santo age em nós. A igreja é o corpo de Cristo. Claro, é o corpo de Cristo. Já falei no início, isso aqui vai fazer uma pergunta no final. Entendeu? Então ele tem um corpo glorificado e está tronizado. Não tem mais corpo físico aqui conosco. Está vendo? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não está mais, mas ele está trabalhando atualmente nesta terra através do corpo espiritual. Quem é? A igreja. Ele é o cabeça desse corpo. E ele diz no Evangelho de João 5,17: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele está trabalhando. Somos os membros desse corpo servindo aqui na terra. Somos salvos para servir. Eu fico imaginando o seguinte: com que autoridade teríamos para dizer o que nós dizemos? Como dizemos é com autoridade. Se dane, se persiga. Já falei evangelho, preguei na casa, não estava com um revólver na minha cabeça. Quando eu parava, eu não vou parar. Até enfim, ele diz o seguinte: glória a Deus, sai. Nós somos muitas vezes ameaçados, gente. Temos que falar, temos que proclamar, falar da verdade de Deus, não importa o que vai acontecer. Então, lembre-se disso. Nós somos os membros do corpo de Cristo, somos salvos para servir. Agora, que autoridade teríamos para dizer o que nós dizemos? Que autoridade nós teríamos para fazer o que nós fazemos? Que autoridade teria o pastor para subir ao púlpito e pregar a palavra de Deus? Essa autoridade provém da cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que dirige a igreja. E ninguém tem autoridade para testemunhar, falar de nada do Evangelho, testemunhar para as pessoas, não fosse por poder de Cristo. Você não tem o poder de Cristo em você, você tem medo de fazer isso. Você disse: ficar em Jerusalém e será revestido de poder. Então, o que aconteceria com ele? Sereis minhas testemunhas em Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Mas para que faça isso, tem que ter o quê? O poder do Espírito Santo vivendo em você. Não, se você é um crente calado, não vai testemunhar a sua fé. Isso não agrada a Deus. Por falar coisa. A gente evangeliza, mas que aceita as heréticas sempre interrompe quando você está evangelizando, é uma coisa terrível. Não. Eu me deparo com isso. Você ensina a verdade, a ciência é quem ensina mentira. Agora Deus vai orientar a pessoa que se é dele, se é eleita dele, para ouvir o que você falou, não o que o outro falou. Então, meu irmão, quando a Bíblia fala que a igreja é coluna e baluarte ou firmeza da verdade, ela refere, sabe a quem? A você, minha irmã. A você, meu irmão. Homens e mulheres piedosos que se reúnem em assembleias, a eclesia, chamados por Deus para adorar ao Senhor. A igreja testifica da verdade de Deus para todos os povos. É isso. Mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças da testemunha do Evangelho. Essa semana eu chorei, minha esposa, chorando de alegria. A Rebeca, que tem 11 anos, ela recebeu uma carta do colégio dela, da Agostiniana, elogiando a ela e a mãe. O pai não conta. Deus expurgou da família. Essa é a verdade. Elogiando a criação que ela recebeu. Já tem recebido.
É nessa hora que vale a pena ser avó, os avós, como avós. O corrompe ou ajuda, Eu acho que é aí que entra a chamada obra. Se nós somos baluarte, somos colunas, então o povo ali fora, se nós não sustentarmos isso daqui, o que o povo vai dizer? Claro, claro. Mas é uma escola, não sei quem conhece a escola do Ciliano, é uma escola pesadíssima. Minha filha estudou. A minha, da brinco com minha neta, você vai sair de lá com um diploma de faculdade, porque não é possível. A minha esposa tem, às vezes, precisando de estudar esse momento para ajudar. Vovó, o que é verbo transitivo e transitivo? Eu aprendi isso na faculdade, né? Sei lá, eu aprendi isso, sei lá, eu nem aprendi, só faltei aula, aprendi. Um elogio, gente. Nós temos que receber esse tipo de coisa. São diferentes. Uma escola com centenas de milhares de alunos, um aluno recebe uma honraria pelo seu comportamento. Isso é bênção. Reverendo, Que nós não merecemos, de jeito nenhum. o texto que o senhor falou que o senhor mandou eu ler e não era aquele, o senhor não lembrou, agora que eu achei. Agora que ele É Mateus 19, 15 a 20. É isso. Fala sobre. É que fala, que você falando que tem pessoas que é crente sem igreja. Ah, sei. Então esse é o texto. É isso aí. Não existe crente sem igreja. Como se deve tratar um irmão culpado. É verdade. É isso aí. Primeiro sinal dele, né? Eu quero terminar. Meus irmãos, então eu dizia que a verdade é que há três coisas a respeito, algumas afirmações a respeito da verdade. Primeiro, a verdade é a base da igreja. Não vai ler mais texto, não dá tempo. A verdade é a base da igreja, Efésios 2:20. A verdade é a vida da igreja. A verdade a diferencia de todas as demais organizações do mundo. Terceiro, a verdade é a mensagem pregada pela igreja. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ninguém tem essa mensagem no mundo. Nenhuma das milhões de organizações no mundo, nenhuma prega isso. A verdade de Cristo. Só Cristo. Só a igreja. A doutrina pessoal de Cristo e a obra em nosso favor são as marcas da verdade. Agora vem deter com o versículo 16, que parece que tem nada a ver com o assunto. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui vem essa expressão, a própria lição fala sobre isso. Fui procurar e encontrei o hino, sabe? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido. Aqui está o cronograma da vida de Jesus Cristo. E o hino dizia exatamente isso. Olha aqui, o verso refere-se a um cântico da igreja primitiva. Desvendo na carne aos olhos dos mortais. Desvendo na carne aos olhos dos mortais. Conservando íntegro pelo poder do Espírito, enquanto anjos o observam dos céus. Seus arautos e perseveraram, andaram de praia em praia. E homens creram pelo vasto mundo inteiro, quando ele, na glória, subiu para o alto. Esse é o hino que é referido aqui no versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A lição diz isso, como o autor disse isso, e veio encontrar esse hino. Então aqui uma análise finalmente desse hino. Aqui 6 afirmações sobre Cristo e o seu cronograma. Primeiro, aquele que foi manifestado em carne. Refere-se ao quê? A sua encarnação. Qual versículo você citaria que prova a encarnação de Cristo? É em João 1,14. E o verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Segundo, justificado em espírito, diz respeito à obra do Espírito Santo no ministério e na ressurreição de Cristo. Está em Romanos 1,4. Não dá tempo para ler mais. Terceiro, contemplado por anjos. A expressão contemplado tem sentido de assistido por anjos. Fala do testemunho angelical do ministério de Cristo,
no seu nascimento, onde os anjos apareceram no nascimento de Jesus? Glória! Glória a Deus nas alturas. Lá estavam os anjos, né? Depois, na sua morte, na sua ressurreição, quem estava lá no túmulo dizendo ele ressuscitou? Quem era? Maria Madalena. Hã? No túmulo? O anjo de Maria Madalena? Não, é um anjo. Quem estava lá do anjo disse, ele não está aqui, ressuscitou. Um anjo. Né? Um anjo. Depois da sua segunda vinda, o que aconteceu? Na sua ressurreição, aliás, estava lá o anjo no seu sepulcro. Na sua vida, na sua segunda vinda, eis que ele virá com miríades e miríades de anjos. Então aqui está a primeira resposta a essa pergunta. Terceiro, quarto, pregado entre os gentios, refere-se à proclamação do Evangelho de Cristo a todas as nações. E quando Cristo veio ao mundo, o Evangelho foi pregado só aos judeus. Depois Deus endureceu Israel, abriu caminho para os gentios, e se não fosse isso, nós não teríamos salvo. Eu não sou judeu, você é? Então nós somos descendentes de gentios. E chegou o Evangelho até nós. Segundo, terceiro, quarto, pregado entre os gentios, refere-se à proclamação do Evangelho a todas as nações. Colossenses 1:23. Quinto, criado no mundo, crido no mundo, fala da resposta dos homens e dos povos ao plano de salvação de Deus, todo mundo. Sexto, recebido na glória, refere-se à ascensão de Cristo que está desde Deus no céu. Lá no capítulo 1, versículo 9 de Atos dos Apóstolos diz, este Jesus que vós viste subir, ele voltará, assim como disse eles. E lá em Hebreus 1, 3 e 4 fala também isso. Outra verdade muito importante, eu não podia deixar aqui dizer para os irmãos na lição, encerrando essa lição. Outra verdade importante que aprendemos aqui é que a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados por Deus e estão sendo aperfeiçoados por Deus para viver no céu. A igreja é um povo que Deus chamou, que Deus elegeu, que Deus salvou, que Deus justificou, que Deus santificou, que Deus glorificou. Notaram que isso já é tudo no passado? Nós já fomos glorificados? Já. Não. Já em Cristo. Glorificados? Não, estou aqui em Cristo. Justificado. Não, eu estou falando glorificado. Justificado já fomos. Nós já fomos chamados, nós somos eleitos, nós somos justificados, nós estamos nos santificando e um dia seremos glorificados. Mas tudo no passado, como se já tivesse acontecido conosco tudo isso. Mas Deus considerou como se já Claro. tivesse. É a mesma Tudo coisa. isso aconteceu conosco um dia já em nossas vidas. Então, meus irmãos, essa é a verdade importante que eu queria deixar no final. A igreja é a comunidade daqueles que foram chamados e estão sendo aperfeiçoados por Deus para viver no céu. E o motivo, a nossa irmã disse lá no início, é a palavra final da lição. Lembra por aí? Não fala, dona Olinda? Então, a frase final da lição. O motivo de Deus ter nos escolhido foi seu amor. Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, que é todo mundo que não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Deuteronômio 7:8 fala essa resposta. Se Deus quiser, também quiser, a Jovinha está na frente da casa, na aula dela. Ela se vem nem foi de muleta. De muleta não, cadeira de roda. Ela vira, se Deus quiser. Então eu agradeço aos irmãos nessa manhã. Essa lição me falou muito perto. Aliás, eu acho que eu aprendo mais que vocês todos, estudando isso. Eu uso pelo menos 10 dias. Tá certo? Todo dia dou uma lidinha naquele que eu preparei. Note que, como eu falei uma vez, repito, eu não sigo sua revista Ipsilíquer, sigo o assunto, os temas. Eu procuro colocar alguma coisa mais que você leu na revista. Eu tive o privilégio de poder descobrir. Fiquei curioso quando o autor da lição disse que esse versículo 16 era a expressão do hino da igreja primitiva. Eu não encontrei essa vocês. Fui descer ver nos comentários, encontrei lá o hino. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a todos. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração final.
de agradecer. Nosso Pai, agradecemos esta manhã a bênção que estamos aqui reunidos na Tua presença, pela orientação e a ação do Teu Espírito, nos iluminando no estudo da Tua Palavra, que todos nós pudéssemos entendê-la, que a Tua Palavra possa ter edificado nossas vidas e que tenha honrado e glorificado o Teu santo nome. Ó Pai, nós nos chegamos a Ti através do Teu Filho Jesus Cristo, que com Sua morte e ressurreição nos abriu um caminho de acesso à Tua presença. E através da intercessão do Teu Espírito, que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis que nós não sabemos orar. Ó Santo Espírito de Deus, nos ensine a orar, nos ensine a falar contigo, nos ensine a viver a vida cristã como devemos comportar como cristãos, não só na igreja e perante os irmãos, sobretudo lá no mundo, para que o mundo veja em nós as boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Obrigado por essa graça, pelos irmãos que têm vindo. Agradecendo pela vida de cada um e que sejam todos nós sejamos recompensados e abençoados pelo estudo da Tua Palavra. Nossa irmã Dona Geusina, que Ele possa melhorá-la, curá-la e que se domingo vem, se Deus quiser, se o Senhor quiser, ela estará aqui dando a aula para essa classe. Louvamos pela vida dos irmãos e por tudo que nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Um bom dia para os irmãos.